Shalom, queridos e amados. Estamos começando uma live muito importante, trazendo informações a respeito da guerra que está acontecendo em Israel, Irã, com a participação dos Estados Unidos e agora também escalando para outros países, outras nações. Vamos entrar e envie para os seus amigos aí. Chame pessoas que são da sua família para estarmos juntos nessa live. Você poderá estar fazendo perguntas também. Daqui a alguns minutos estaremos recebendo aqui, entrando em contato com o Gabi, que é um guia muito especializado nesses assuntos, e é de Israel. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês, quero que vocês digam comigo: amado Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer hoje, especialmente pela vida, porque o Senhor é o doador da vida, é o Senhor que nos devolve a vida todos os dias. Nós te agradecemos nesse momento por estarmos vivos e porque o Senhor está dando oportunidade para todos. E nós queremos orar nesse momento que o mundo está em guerra e orar pela paz. E orar pela paz especialmente de Jerusalém, pois tua palavra diz que o Senhor prospera aqueles que amam Jerusalém e nos orienta a orar pela paz. E abençoe essa live, Senhor, para que seja uma bênção para todas as pessoas que estão nesse momento com medo, estão inseguras, estão nesse momento com dúvidas e incerteza. Abençoe cada um em nome de Jesus. E diga que assim seja, que assim seja. Eu quero dar início a essa live falando deste momento profético e onde que essa guerra torna-se profética e onde estão se cumprindo aqui uma profecia muito poderosa, importante, que estamos no livro de Esther, capítulo 9, versículo 1, que nós falamos dias atrás. Nessa época, nos dias da rainha Esther e o rei Assuero, houve um decreto de morte dos persas, exatamente um decreto de morte que Ramã proporcionou, trabalhou, arquitetou um decreto de morte contra todo o povo judeu e toda a face da terra. Será coincidência que no dia marcado para matar todos os judeus na Pérsia, na época de Esther, houve um ataque, ou seja, foi o dia marcado para matar todos os judeus? E agora o Irã faz um ataque também e tem essa intenção de acabar com Israel. Então, o que tem a ver? Hoje o Irã, com a antiga Pérsia, é o mesmo lugar, é o mesmo tempo. Então a Bíblia está nos mostrando coisas que aconteceram nesse tempo lá no passado, estão acontecendo hoje. E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito é para nos orientar. Salomão diz que tudo que acontece, não há nada novo debaixo do sol, ou seja, as coisas se repetem. Então, no calendário bíblico, judaico, o tempo não é linear, o tempo é cíclico. Isso quer dizer que se repete a cada geração. E nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo aqui. E hoje eu vou começar falando disso, do significado, a história dos persas, a história do povo de Irã, o que está acontecendo. Mas nas próximas lives já vou fazer a pergunta aqui. Hoje a pergunta que todos estão fazendo é: será que começou a Terceira Guerra Mundial? Mas a próxima pergunta nós vamos falar de uma guerra que está muito semelhante a esta, que é Gog e Magog. Mas é um assunto profundo demais para hoje. Vamos começar hoje com esta introdução. No livro de Esther, traz a narrativa
de uma guerra do povo persa, ou seja, na época que aconteceu foi na Pérsia. E o Ramã, que era o vice-rei, inimigo de Israel, conseguiu um decreto de morte. E esse decreto de morte, os decretos da Pérsia, ou quando a rainha Esther pediu para o rei, por favor, rei, anula esse decreto de morte contra nós, o rei respondeu assim, rainha, eu te amo muito, mas um decreto persa, depois de ser sancionado, jamais pode ser revogado. E é acaso que hoje, os persas de hoje, ou seja, o governo que hoje está governando o Irã, que é a antiga Pérsia, levanta um decreto de morte, nesses últimos 47 anos, tem determinado acabar com Israel. Então, essa é uma pergunta, porque eu vejo que a Bíblia está viva. Estamos vendo que tudo que está ali está acontecendo. E os próximos acontecimentos? Queridos, para mim, desde a época da guerra com a Ucrânia, para mim já começou. Só isso que eu vou deixar para vocês hoje, já começou. Agora nós temos que ser muito sábios. Jesus disse, seja simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, se prepare para tudo. Esteja preparado. Mas a maior verdade é essa. Que a cada fato desse que está acontecendo se aproxima a volta de Jesus. Aleluia! Vamos lá. Quanto pior ficar a situação do mundo, mais próximo está a vinda do Senhor. Então, para nós, a última resposta, a última imagem não é a guerra. A última mensagem é a mensagem. O Rei dos Reis está voltando. E os sábios de Israel dizem que antes da vinda do Messias, vai ter o ataque da Pérsia. Então, o povo de Israel está hoje celebrando o Purim alegre, feliz, sabendo que se aproxima a volta do Senhor e o estabelecimento do seu reino. Aleluia! Vou chamar o meu amigo querido Gabi de Israel, você consegue pedir para ele entrar aqui para a gente entrevistá-lo. Diga aleluia, está se aproximando, está mais perto, está chegando a cada cumprimento de profecia, se aproxima o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O Gabi é um guia muito especial, conheci ele ano passado, e eu me emocionei com a história dele, como ele viveu no tempo de 2 anos de ataque contra Israel. E nós vamos ter mais uma excursão esse ano, se Deus quiser. Eu conheci o Gabi, bem-vindo, Gabi. Olá, muito obrigado. Uma alegria te ver aí. Estava falando de você aqui, que nós estivemos juntos o ano passado, e naquele ambiente ali de guerra, um pouquinho antes nós chegamos um pouco antes da paz, né? Antes da soltura dos reféns, e vimos ali aquele clima difícil, deserto, e aí eu te chamei para nós andarmos naqueles lugares ali de guerra, e aí você me contava ali como foi difícil passar aqueles 2 anos ali sendo atacado por Hamas e financiado Olá. pelo Irã. Então, eu queria começar essa entrevista pedindo que você se apresente, para que todo mundo te conheça, deixa aqui o teu Insta, depois eu vou passar também para os queridos, mas fale um pouco da sua vida, que é importante, você também é brasileiro, né? Eu fiquei sabendo hoje, casado com como é que é, uma persa, né? Acho dia persa, exatamente. Bom, bom dia, querido povo brasileiro. É um prazer estar falando com todos vocês.
Eu sou Gabriel Chor, originalmente de Porto Alegre, do sul do Brasil. É um judeu brasileiro que voltou à sua terra prometida em 1999. Eu tinha, na época, 19 anos. E quando eu virei cidadão israelense, eu recebo automaticamente todos os direitos e também todos os deveres, e com isso entro no serviço militar. Fiz algumas provas físicas, técnicas para entrar no corpo de paraquedistas e virei paraquedista no Exército de Israel em 2000 para 2001. Naquela época, Israel estava baixo ataque já do terrorismo, né, fundamentalista islâmico. O mesmo Hamas, que ficou muito conhecido nestes anos, para nós já ficou muito conhecido no ano 2000, né, com a onda chamada Segunda Intifada, que foi uma onda de mais de 1.000 atentados suicidas, onde jovens com um nível de loucura, de fundamentalismo na cabeça, colocavam coletes com bombas, entravam a explodir Israel. Acho que para mim em si, nascido no Brasil, até então não conhecia tão profundo a realidade do Oriente Médio, foi um mergulho real nas profundezas do conflito, e participei ativo em tentar frear essa onda de atentados. Todos os dias tinha um promédio de um atentado por dia, mas na verdade tinha um promédio de 10 tentativas de atentado por dia, e eles eram freados pelo que nós chamávamos a cerca humana, que eram os soldados de Israel. É, Isso foi meu serviço militar de 2001 a 2004. Todo soldado combatente em Israel passa a ser depois reservista até os 40 anos. Eu fui liberado há poucos anos atrás. Como reservista, minha unidade de paraquedistas passou à região da faixa de Gaza, e estive ativo na proteção de Israel, no sul de Israel, durante de 2005 até 2018, até 6 anos atrás, 7 anos atrás. Participei ativo na Guerra de Gaza em 2009 para tentar caçar os disparadores de mísseis que jogavam mísseis para Israel. Era assim o começo dessa realidade de morteiros e mísseis. Participei da Guerra de Gaza em 2014, quando a gente descobriu que o Hamas tinha túneis que entravam para dentro de Israel, né? Coisa que voltou a aparecer agora, né? Nessa última guerra. E, bom, e paralelo a isso, eu trabalho, sou formado em turismo, sou guia de turismo, trabalhei muitos anos guiando caravanas evangélicas cristãs em Israel, ou turismo judeu também em Israel. Sou dono de uma operadora de turismo familiar, como eu guiei vocês, né, com carro mais pequeno, mais personalizado. Muito E, bom. e sou sou palestrante de geopolítica. Eu misturo muito a realidade de ter vivido o conflito, né, ter visto com os próprios olhos a cara eu tenho que falar como eu vejo, a cara do diabo, no final das contas, né, a cara do terrorismo, a predisposição a se suicidar, coisa que não existe no exército de Israel, né? O paraquedista é considerado a elite do exército, mas nunca na história de Israel um comandante vai pedir para um soldado se voluntarizar a ir lá e se explodir ou se suicidar. Nenhum soldado levantaria a mão, e esse comandante estaria na prisão israelense. Já teve que lidar com essa realidade diferente. É algo que me fez falar, e daí a vontade de estar também fazendo essa live com vocês, e de mostrar um pouco da realidade, que é muito difícil de entendê-la, talvez lá longe, né? No Brasil, a gente costuma dizer que Israel é o Oriente longínquo, mas para vocês que amam Israel e conhecem a história de Israel, na verdade, o Brasil é o Ocidente longínquo, né? E Israel é o centro do mundo há É, muitos anos, é, né? Há mais ou menos 3.000 anos da história que é. Israel está, né? O mundo está bastante focado, e como você sabe muito bem, o que acontece em Israel reflete na vida cotidiana de todo amante de Israel, ou também de todo inimigo de Israel, pelo mundo lá fora. Gabi, eu te ouvindo lá em Israel, gravando ali, algumas palavras assim, eu fiz uma leitura e até queria escrever o teu testemunho no meu livro, que eu estou para lançar esse ano, lá em Israel mesmo, sobre o ato profético lá em Gaza. Você falava que, eu perguntei para você naquela caminhada, como que foi aqueles 2 anos depois do ataque de Hamas? E uma das coisas que você me falou foi isso aí. Foi, parece que enfrentar o diabo,
parece que Deus não estava presente em Israel, alguma coisa assim. O medo e que é algo espiritual. Eu achei interessante essas palavras porque você disse o que eu penso, que esta é uma guerra extremamente espiritual e que quando você se confronta com aqueles soldados lá, não é apenas físico. Você me falou que você se preparou com pessoas do Hamas, guerreiro, e não adianta, crava a faca no cara e o cara continua andando. Não é? Parece um zumbi, um demônio, né? Não é isso que você sentiu? Eu acho assim, eu costumo dizer para muitos amigos meus, às vezes mais laicos, talvez, de que quem não acredita em Deus é porque ainda não acreditou em Deus, ou ainda não teve essa necessidade, né? E eu acho que no exército, e no campo de batalha, literalmente existe o capacete, existe o colete à prova de balas, mas existe uma proteção divina que quanto mais dentro do campo de batalha você entra, na minha visão pelo menos, mais você a conhece, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo de inúmeras noites onde, como soldado, né, na guerra não tem nem tempo para dormir, nem tempo para comer. Não é que à meia-noite todo mundo fala, vamos lá, pessoal, vamos dormir, que continuamos amanhã. Você, como combatente, você pode passar semanas inteiras sem ter deitado horizontalmente, né, dormindo apoiado numa parede, dormindo caminhando às vezes, e acontece muitas vezes de estar na boca do leão, literalmente em zonas de alto conflito, dentro de um arbusto, observando tal ponto de operação e cair num sono profundo, né? E acordar com as primeiras horas do dia e olhar ao redor, não é que eu não deveria ter adormecido, né? Então, essa apagada, eu acordo e ver restos de balas ao redor, né? Então, fui eu que me protegi, ou fui só eu que me protegi. Eu fiz a minha parte de ter o colete e o capacete, mas balas podem entrar no pescoço, balas podem entrar pelas axilas, ou seja, também teve algo que essa sombrinha divina que para quem estuda a história de Israel e obviamente para quem acredita, né, na história de Israel, não é novo, né? Nós estamos falando de 3.000 anos de uma proteção divina de um povo, É. de um Deus para o seu povo. Então, não é algo que se nós hoje sentimos, e eu sinto plenamente que estamos fazendo a história e vivendo a história de Israel, ela está acompanhada de muitos e muitos anos desse guarda-chuva divino que nos protege. Agora, a história de Israel também está, ao mesmo tempo, acompanhada das forças do mal ao redor, né? E como volto a falar, em guerra, ambos são inimigos um do outro, mas a predisposição à morte é algo que é diferente. É algo que eu não conhecia de antes, que eu conheci, e voltando à sua pergunta específica, é, eu vejo que quem teve contato com o terrorismo fundamentalista islâmico, depois, nos meses após o 7 de outubro, teve muito mais medo do que, por exemplo, a minha esposa, que nunca teve num campo de batalha. Justamente eu, o paraquedista, o combatente, não tinha arma em casa naquela época, tinha muito pânico, era a palavra, medo, temor, por saber de quem nós estamos falando. Né? As cenas que eu não sei se o Brasil viu o suficiente, mas nós vimos ao vivo no 7 de outubro, são cenas do diabo, né? O estupro sarcástico, matar crianças, queimar crianças na frente de seus pais, matar mães na frente de crianças, são cenas do diabo e estar num país naquele dia, naquele maldito sábado do 7 de outubro, né, com todas as simbologias, né, 50 anos após o ataque de Yom Kippur, estar plenamente festejando a alegria da Torá, né, o festejo do Simchat Torá, onde completamos mais um ano da leitura bíblica, e tem algo muito importante aqui, porque o povo judeu, ele quer viver, né? Então, fechar mais um ano é dar início a um novo ciclo, fazer, tipo, marcar os xizinhos de que passamos mais um ano da nossa existência, né, justo nesse momento é o terrível ataque. Então, eu vivi com muito medo mesmo. Eu sou pai de hoje sou pai de 3 crianças, um filho de 10, uma filha de 7 e um bebê de menos de 2 anos. Ou seja, ele estava na barriga da minha esposa no 7 de outubro de 2023. Meu Deus. Então, eu ainda tinha o pânico,
né? Ela estava no segundo mês da gravidez, ainda tem aquele medo de perder o filho, e o pânico da guerra e o pânico da responsabilidade de ter duas criancinhas lindas, né, dormindo no beliche no quarto delas e ainda uma esposa grávida. Então, e ser um civil, não tinha arma, não tinha o colete e o capacete, foram muitos meses de muito medo. Eu não consegui fechar os olhos. Eu acho que eu fechei os olhos de noite, depois de uns 4 meses. Eu adormecia, eu cochilava durante o dia, mas à noite eu literalmente estava sentado na porta da minha casa com um facão de gaúcho, de churrasqueiro, olhando a porta e esperando o diabo. Essa era a sensação. Ah, então, rapaz, e tu falou um negócio interessante que eu queria pontuar disso aqui, que realmente é isso mesmo, uma guerra espiritual, que as pessoas do Brasil nem sonham o que é estar num ambiente onde você não sabe quando vai estourar uma bomba, quando vai chegar vários encapuçados, né? E não foram poucos. Então, vamos começar aqui a dar um ponto. Esse ataque que Israel sofreu, esse foi um ataque do Hamas patrocinado pelo Irã, né? E o Irã, então, que hoje Israel está contra-atacando, na verdade, o Irã, como você falava, o Irã, ele financiou, agora está há 47 anos esse regime, se não me engano, 47, 48, e desde que ele se estabeleceu, cresceu demais o número de atentados em Israel, a entrada de terroristas, ao ponto que chegou há 2 anos atrás, milhares de terroristas que entraram, invadiram. E aí você foi me falando que desde que você chegou, você foi observando o crescimento de terroristas invadindo Israel, tentando matar pessoas. Então, isso aí, a fonte desse terrorismo todo é o Irã. Podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, eu acho muito importante essa linha de análise. Eu gostaria da gente separar a palavra Irã da palavra regime dos ayatolás no Irã, Ótimo, ótimo. ok? Eu sou casado com uma judia persa, minha Pois é, esposa Lilar. fiquei sabendo, Persa olha, é, Pérsia é o Irã. Minha sogra, deixando de lado as piadinhas sobre sogra, minha sogra é uma judia iraniana, uma judia persa, ela né? veio da É, Pérsia? ela saiu da Pérsia, jovem, não tão jovem, na verdade, ela saiu da Pérsia já quase adulta, fugindo das loucuras que a Pérsia ou o Irã passam a receber a Então, partir o de povo da Pérsia é um 1979. povo bom. Você prova O povo disso. da Pérsia, olha, o povo da Pérsia, meus filhos são sucessores, né? São nova geração, metade brasileira, metade persa, justamente. E a Pérsia, como o senhor mesmo começou na narrativa do livro de Esther, né? A Pérsia é uma das nações mais antigas da humanidade, uma das nações mais cultas da humanidade, né? Eu diria dos primeiros pacificadores do mundo antigo, né? Enquanto a Babilônia atacava, expulsava, destruía, né, dominava e exilou o povo de Israel em 586 a.C., foi a Pérsia, com o rei Ciro, né, na famosa declaração de Ciro, que deu autorização a todas as nações do mundo que tinham sido massacradas, expulsadas, levadas a cativeiro pelos babilônicos. Né, a Babilônia, para todos nós, sempre soa o mal, justamente a Pérsia que conserta, né, a maldade babilônica. Uhum. E aí é quando os judeus retornarão a Sião, né? Justamente o sionismo é justo esse momento, 536 a.C., quando nós judeus, sentados nos rios da Babilônia, né, chorávamos e lembrávamos de Sião, e é Ciro da Pérsia que dá autorização aos povos retornarem a seu lar, e nós a Sião, a Jerusalém, a Israel. Então, o povo persa, o povo iraniano pré-Ayatollah tem um patrimônio cultural digno, aberto, livre, símbolo de liberdade, é muito importante. E isso era o Irã dos anos 30, 40, 50, 60, 70 também. Ok? Naqueles anos, agora a gente faz um mergulho um pouco mais na história, Israel e Irã, nos primeiros anos de Israel,
Só faço, perdão, mais um parênteses. O Irã, além de eu separar Irã do regime, eu também separo mais uma coisa, porque nós falamos muito a palavra árabe, né? E árabe, existe a palavra árabe, mas existe a palavra muçulmano. Árabe é etnia, é geografia, ok? Aquelas pessoas que moram do Marrocos ao Rajastão na Índia, região dos desertos, ok? E muçulmano é uma religião, ok? É correto dizer que a maioria dos árabes são muçulmanos, mas Uhum. não todo muçulmano é árabe. Por exemplo, o É. Irã, eles são muçulmanos e persas, Uhum. ok? Eles não se autodenominam árabes, não fizeram parte do Império Turco Otomano, Entendi. né? Eles têm outro. Diga, fala. Gabi, aqui tem uma coisa que para o povo brasileiro é difícil entender. Então, por isso que vamos colocar em partes aqui uma coisa. Em primeiro lugar, o povo persa, desde o rei Ciro, na Bíblia, foi o rei Ciro que deu permissão para o povo de Israel de se libertar, reconstruir Jerusalém. Então, tem um legado muito importante do rei Ciro, da Pérsia, que ajudou Israel. Então, o povo persa tem um legado maravilhoso, um povo maravilhoso. Inclusive, nas próximas lives eu vou falar sobre o que está acontecendo um avivamento lá hoje. Muita gente se convertendo, tendo sonhos com Jesus, nesse movimento todo. Mas Ciro é interessante falar por quê? Até o Donald Trump, hoje é chamado de Ciro dessa época, porque está ajudando Israel. Então, muita gente que não está entendendo, alguns pensam até diferente, mas o Ciro para o povo de Israel é um maravilhoso, um rei fantástico, né? E até 47 anos atrás, havia ali o Reza Parlev, que era descendente de Ciro, mas que foi tirado do governo e entrou esse novo modelo de governo. Inclusive, hoje, o nome do Reza Parlev está sendo falado dia e noite nas ruas lá de Teherã, e eles querem de volta aquele regime. Então eles querem de volta o Ciro daquela época, ou a descendência e tal. Eu, inclusive, tive num jantar em Washington com o descendente do atual. Então, isso é uma coisa boa de saber que há um motivo de hoje, tanto os Estados Unidos e tanto Israel querer essa troca de governo e tal, porque a Pérsia o povo da Pérsia hoje está escravizado por um regime que tomou a posse 40 e poucos anos atrás e se tornou o maior inimigo de Israel. Então e dentro da Pérsia, o islâmico, as pessoas que são seguidores do Islã, são xiitas. E esses xiitas, inclusive, atacaram há poucos dias os sunitas ali na Arábia Saudita. Então, pouca gente sabe disso. Os muçulmanos são xiitas e sunitas. E os dois se matam. Agora, então, na verdade, nem por ser religioso, nem por ser, né, não religioso, mas os persas não são nem árabe e nem judeu. É um povo que, na verdade, é descendente desde os dias de Noé, de Sem. Mas é bacana entender isso, que o povo é um povo que não aguenta mais esse tipo de guerra contra Israel. Exa- Correto, Gabi? Exato, eu vou me aprofundar nisso também uns minutinhos. Tá. Eu volto a uma palavra muito importante, porque Cyrus, que em hebraico é Koresh, ok? Nós temos ruas em Israel com o nome Koresh, ok? Ou seja, Cyrus não só, e chamar Trump é um jogo bacana de palavras, mas Cyrus não só é a libertação para o povo judeu, Cyrus também é a libertação para o povo persa. Ok? Aleluia. É quem fez a Pérsia virar uma nação do bem, ok? Antes devastada e dominada e atacada pela Babilônia, e quando vence, né? É Uhum. fruto dessa realidade que eu imagino que qualquer persa gostaria de voltar a ter, ok? Isso em relação a tempos antigos, então, sem dúvida alguma, Cyrus, Koresh é uma salvação para Israel e também para o povo persa. Da mesma maneira como o povo iraniano, o povo mesmo, tem uma paixão para com Israel, também lembrando desses Tá, momentos. valeu. Em pleno Irã dos dias de hoje, existe uma sinagoga perto de Teherã chamada Tumba de Mordecai, o tio Ah, de é? Esther.
Opa! ok? Ou seja, o povo Aonde iraniano fica esse sabe, túmulo? Fica onde? Ó? fica fora, nas proximidades de Teherã, Rapaz, que coisa interessante ok? isso. Então, Ó, é vamos algo colocar no nosso que, programa de viagem aí, viu? se Deus quiser. E eu guio vocês até em Teherã, porque se Deus quiser, as coisas se abrirão para todos os povos lá, como era a ideia originária de Círios. Agora, vo- Aleluia. volta, voltando um pouco para a era mais moderna, nos anos 40, 50, Irã era um país aberto ao mundo, dos chás, justamente, que você conheceu, até o príncipe, Uhum. né? E era justamente uma maneira de unir, ele conseguia. Todos os reis do mundo antigo têm prós e contras, sem a menor dúvida, toda monarquia, né? Tem gente em contra, gente a favor, mas ele mantinha uma harmonia entre o ser persa, o ser até uma religião chamada Zoroastra, que tinha muito na Pérsia, né? Uhum. Os cristãos persas, os muçulmanos persas, xiitas, né? E a nação iraniana persa. Agora, em 1970, e essa nação era aliada dos Estados Unidos e aliada de Israel. E aí tem a ver um pouco com o que o senhor falou, que é que os iranianos é o único país xiita, ok? É, Uhum. todo o grande mundo árabe, os países árabes são todos sunitas, tem minorias xiitas dispersas no mundo árabe, mas os países árabes em si, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Egito, Síria, Líbia, Tunísia, Afeganistão, Paquistão, são países sunitas dentro da sua divisão islâmica, que é Uhum. uma divisão dos começos da história do islamismo, né, quando o califa Ali, o quarto califa, é assassinado pelo povo muçulmano e os Uhum. descendentes de Ali se autodenominam xiitas, ok? E se desconectam do mundo árabe como um todo, que são os sunitas, que acreditam em 12 califas e não só nesses primeiros quatro, ou na importância do califa Ali. Mas eu não quero me aprofundar muito nisso, Tá. quero entrar mais no Irã. Eu acho Em que 1900, uma sim, coisa importante você falar, o que você começou a falar, que até esse o os regime anos antigo, 70. as mulheres estavam se vestindo normalmente, se davam bem com Israel, com os Estados Unidos, ou seja, totalmente. É como se você visitar Teherã seria igual visitar Nova York, né? Dubai. Nova Não, York ou Dubai nos dias de hoje, Dubai. exatamente. Ou até É, melhor, ou até Nova York, algo é. entre Nova York e Dubai, porque se você mesmo vê nas manifestações iranianas, não é todo mundo com burca. Sim, Você vê sim. pessoas com roupa normal, É, é. jovens, né? O Irã, para vocês terem alguns dados, é o país árabe com maior quantidade de mulheres em universidades, por exemplo, Ah, é? ok? Era o Ó, país com maior abertura do mundo muçulmano até 1979, ok? Em 1976, é importante entender que Irã era aliado de Israel e dos Estados Unidos. Em esses anos, vocês que acompanham a história de Israel, Israel, quando nasce em 48, tem guerra com os países vizinhos em 48, em isso. 56, em 67 e em 73. A Uhum. famosa Guerra do Yom Kippur. Ou seja, que Israel tinha guerra com países vizinhos árabes sunitas e era aliado dos Estados Unidos e também do Irã. Em 1976, Israel começa a fazer paz com o mundo árabe, especificamente com o Egito, o mais forte dos países árabes. E Foi. quem começa a perder força no mundo árabe é a União Soviética, grande inimiga dos Estados Uhum. Unidos. Ok? Nós estamos em plena Guerra Fria. E aí é quando a União Soviética entende que está começando a perder garras no Oriente Médio e começa a cozinhar uma revolta naquela tal Irã, ok, xiita, que tem como inimigos sunitas, e em 1979 é o golpe onde cai o Shah e sobe o Ayatollah Khomeini e muda a história do Irã. Isso foi promovido, então, pela Rússia, é isso? Isso é Ah, cozinhado, promovido, treinado, subsidiado, e não à toa é o Irã hoje, seus dois principais aliados é Rússia e China, né? então, Desde Gabi, o... é mais um ponto importante que eu acho que você falou, que estava voltando, ou seja, antes mesmo da Primeira Guerra, até a Segunda, havia amizade judeu, árabe,
era um povo assim único. De repente, essas questões políticas começou a fomentar essa divisão da gente pensar que um judeu e um árabe jamais vão sentar juntos, ou um judeu e um islâmico são inimigos para sempre. Mas você falou de um movimento que começou lá quando o Egito até reconheceu, né, o Estado de Israel. Exatamente, exatamente. Eu acho que Não foi o é único. coincidência, não é coincidência que em 1979 aterriza em Israel o presidente do Egito, Anwar Sadat, É, dá as mãos ao primeiro-ministro de Israel e assina a paz, que é reconhecer o Estado de Israel e conviver, e no mesmo ano é. cai o Irã. Pois então. Não é a mesma data da que a presidente era, como é que é? Golda O nome? Meir. É, a mulher, né? Que vai ter um filme fantástico para quem quiser assistir aí, que aquela mulher, ela dirigiu, tomou o peito ali naquela guerra e fez com Exato, exato. Em 73 é a guerra que você está falando, do Yom Kippur, a guerra do ataque, onde Golda Meir era a primeira-ministra de Israel, a primeira mulher a governar um país, e ainda mais no Oriente Médio, Inga. né? E em guerra, Sim. exatamente. E É, poucos anos depois, o Egito entende que a estratégia de destruir Israel não funciona, e no final das contas a paz é uma estratégia de existência, tanto para Israel quanto para nossos vizinhos. E no ano que Israel começa a fazer paz com os países árabes vizinhos, especificamente Egito, o que também significa que a Rússia, União Soviética, perde garras dentro do Oriente Médio, uhum, vem uhum. o golpe dos ayatollahs no Irã, e a partir daí o Irã passa a ser inimigo absoluto dos Estados Unidos, de Israel e do Ocidente. Ok? E aquela população livre, rica, abundante, rica culturalmente, aberta, iraniana, que muitos deles escolheram, né, a revolução, porque é a lavagem cerebral que nós vemos hoje em dia também no mundo, né, de uma lavagem cerebral um pouco socialista, com direitos humanos, mas na verdade direitos humanos olhando só para um lado dos direitos humanos, né, Nós de sabemos ver bem para. que Vocês sabem bem do que está acontecendo, e isso na Europa inteira sabe bem do que está acontecendo. A própria população iraniana é. fruto dessa mesma loucura de querer mudança, mas não se dar conta que você está trazendo para você dentro o próprio diabo. E isso acontecerá no Irã a partir de 1979, Então, ok? essa mudança radical mudou, para começar, as vestes das mulheres. A mulher que andava normalmente, agora só coberta. A gente vê aí mulheres que foram sentenciadas à morte porque o véu estava torto, ou porque apareceu a ponta do pé. Né? Olha, Então, essa o, loucura toda que a gente vê, ali dentro daquelas pessoas com aquelas roupas, tem pessoas que assistem lá na internet, Netflix, assistem as coisas que estão acontecendo em outras nações, mas com esse domínio maligno aí, trancou tudo. E é isso aí que o, hoje essa juventude atual que está se revoltando contra esse sistema, não é isso que vai Justamente, acontecer? justamente o que o senhor mencionou é muito importante, porque um regime tirano desse tipo, dominar um povo ignorante é uma coisa, mas um regime tirano desse tipo, dominar um povo culto, como era o povo persa, tem que ter muita marra, tem que ter muita, perdão, a expressão porrada, Tem que ok? ter. E é isso que está acontecendo lá há 40 anos. Né? É a Sharia, a lei islâmica que exige a vestimenta, tirar as mulheres das universidades, mudar os direitos, acabar com as leis nacionais, né? Tanto que a gente fala muito do Ayatollah Khomeini, ninguém fala do presidente. O presidente é uma simbologia. Lá quem É. manda é o Ayatollah, né? É o Uhum. regime. Agora, eu quero avançar. Uma das primeiras coisas que o regime fundamentalista faz é o que se chama a Guarda Revolucionária, a IRGC, né? Como pode ser um regime tão forte e que a gente dá um banho hoje em dia na guerra, porque o regime não estava preocupado em proteger o Irã, o regime estava preocupado em proteger o regime. E a guarda revolucionária é como diz o nome, é quem guarda a revolução, né? É quem guarda a revolução dos ayatollahs. Então, nos primeiros anos, todas as verbas do Irã, e o Irã é um país, o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ok? Uhum. É o maior produtor de gás natural junto com o Catar no mundo inteiro,
ok? É um país que tem tudo para ser uma fortuna como era antigamente, e muito desse dinheiro vai para a guarda revolucionária. A guarda revolucionária ela se divide em duas coisas. Um é bater na população iraniana que vai contra as loucuras do regime, e outro é exportar o regime lá fora. E aí é onde entra a nossa realidade aqui. Como se Exportar. exporta? Exportar quer dizer financiar, treinar e dar armas a movimentos terroristas islâmicos dispersos pelo mundo. E Gabi, dessa forma, sim, sim. um parênteses aqui, então, para a gente esclarecer mais para o pessoal que está assistindo. Eu estou entendendo, gostando muito, mas talvez alguém. Vamos lá. Esse governo que está há 47 anos modificou totalmente a sociedade, os costumes, religião. E o governo antigo não era um governo teocrático, né? Ele era um governo, não sei qual é o sistema, mas ele era uma pessoa, um governo que se dava bem com as pessoas, com as nações. E quando esse regime assumiu, ele assumiu uma questão religiosa, extremamente religiosa, e aí é um fundamentalismo que eu tive alguma das matérias que eu estudei, que quando estavam preparando para a bomba atômica, a primeira coisa que estava na cabeça de todos de largar a bomba atômica em cima de Israel. Mas não é a vontade do povo persa, nem sonha com isso, mas estabeleceu-se um governo que coloca uma guarda para obrigar as pessoas a seguir aquela religião, coloca uns soldados ali, que nós estamos vendo isso parecido, né, em algumas nações, de um governo que vem para dominar, ele já coloca lá, pega um grupo lá da Polícia Federal, pega um grupo lá do Exército lá para manipular e agir de uma forma violenta. Então, nesse sentido que eu queria que tu começasse a falar, o que esse movimento, esse governo, a partir dessa revolução, eles passam a tratar e exportar terrorista para todo mundo, porque pouca gente sabe, tem Hamas lá, a terrorista nos Estados Unidos, mas quem financiou? Tem terrorista lá, mas por que os caras estão fazendo esse terrorismo? Por que tem uma nação que fabrica terrorista? E você respondeu aí, dizendo que eles É, querem exportar a religião, né? é muito importante porque, de novo, para ser tão tirano com um povo ignorante é uma coisa. Para ser tirano com um povo culto tem que ser muito forte. E uma das coisas que você precisa é um inimigo. Né? Então, a bandeira do anti-imperialismo, que para mim é uma das coisas mais engraçadas ou irônicas do mundo, porque nada mais imperialista que a União Soviética na época, ou nada mais imperialismo do que o islamismo fundamentalista dominando outros países. Por exemplo, o Ayatollah dominando a Pérsia. Mas então aquela bandeira do eu sou anti-americano, eu sou anti-Ocidente, eu sou anti-Israel. Então, por um lado, se pega essa imagem, né, número um, anti-americano, anti-israelense. Eles chamam, a partir do momento do regime Ayatollah, os Estados Unidos como o grande diabo e Israel como o pequeno diabo. Número dois, eles são anti-sunitas, por eles serem xiitas, então eles odeiam os países árabes que têm êxito, Odeia até correto? os que são da mesma religião. Exatamente, mas que tem êxito e nós vemos isso, eu não preciso mais falar, nós estamos vendo isso acontecer. O É, Irã, nestes 6 dias de guerra, 5 dias de guerra, atacou mais países árabes do que Israel atacou a já Arábia teve em alguma Saudita, vez. Atacou a né? Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, exatamente. E a Arábia Agora, Saudita é sunita, não é? é sunita, exatamente, exatamente. Então, Então, eles precisam, número um, o inimigo, Israel e Estados Unidos, eles odeiam o mundo árabe sunita. Número três, eles são, eu vou dar uma expressão popular, o cano de descarga da União Soviética. E não sei se vocês já pararam para analisar alguma vez na vida, nós, Israel, usamos M16, que é uma arma americana. E o que usa todos os movimentos terroristas do mundo quando a gente vê nos vídeos? Estado Islâmico, Al-Qaeda, Hamas, usa a K-47, a Kalashnikov, a arma russa. olha, Então, olha, o Irã passa a ser uma peça fundamental para literalmente exportar a Revolução Socialista Islâmica, ok? Através do terrorismo.
fundamentalista islâmico, então eles vão dar dinheiro. Isso que eu estou falando é 100% provado, é uma Uhum. instituição que nós acabamos de atacar, chamada, que faz parte da Guarda Revolucionária, e se chama Força Quds. Ok? A Guarda Revolucionária tem duas coisas: a polícia chamada Basij, quem espanca os iranianos, quem matou as mulheres porque tinham um fiozinho de cabelo saindo por fora da burca, é o Basij, está sendo atacado agora na guerra, e a Força Quds, que é externa. Ok? E eles vão dar armas, treinar, dar treinamento, trazer para fazer treinamento no Irã a Boko Haram na Nigéria, a Irmandade Muçulmana no Egito, Hamas e Jihad Islâmica em Gaza e Cisjordânia, ao Hezbollah no Líbano, aos Houthis no Iêmen, às milícias xiitas na Síria, às milícias xiitas no Iraque, ao Al-Qaeda no Afeganistão e Paquistão. Ok? Então, o Tudo Irã isso é está... financiado pelo Irã. Tudo isso é treinado, financiado, é mais do que dinheiro só, né? Então, Dinheiro é loucura, ideologia. para exportar o fundamentalismo, preparar para dominar a nação, tornar islâmica, alguma coisa assim, ou xiita também? Pensa que um país como, vou pegar um exemplo fácil, ok? Líbia e Tunísia, que são países muçulmanos sunitas. Sunitas. Você quer destruir eles por dentro, você investe no terrorismo islâmico, que é anti-governo, que é anti-liberdade, que é anti a conexão de um país sunita muçulmano com o mundo. Então eles começam a destruir que nem o Hezbollah fez no Líbano. Muitos dos que estão assistindo aqui, seus pais, há X anos, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, falavam que Beirute era a Paris do Oriente Médio. Líbano era muito parecido com o Irã antes dos anos 80. Era um país aberto, livre ao mundo. E quem entra para destruir isso? O Hezbollah. E o Hezbollah é exportação do fundamentalismo xiita terrorista pelo mundo. E o É, Hezbollah destruiu o Líbano, assim como Hamas e a Jihad Islâmica tenta destruir tanto o Estado palestino, governado pela Autoridade Nacional Palestina, quanto o Estado de Israel. Gabi, olha, parabéns pelas informações, é muito interessante. Desculpa, é muita É, coisa. é. Mas vamos lá. Vamos pegar uma. Primeiro, a guerra, então, é movida por um fundamentalismo religioso do Irã, que é atual, né? Que não se importa também em lutar contra os próprios irmãos islâmicos, que são sunitas. Esse é um ponto, né? Totalmente. Tá. Então, a guerra é religiosa, não é outra coisa, né? Mas financiada por um governo, né, que era a Rússia, né, que é aí que entra um assunto que nós podemos falar na próxima, que é Gog e Magog, que para se tornar aí a profecia de Ezequiel 38 tem que entrar a Rússia. Mas a Rússia já está ali fomentando, né? Então essa é uma coisa interessante que está levando para o lado que nós vemos as palavras proféticas, Apocalipse e também Ezequiel. Então, guerra fundamentalista. Agora, outra coisa super mega interessante que eu vi há poucos dias, o pessoal sunita, você falou aí, que está agora se oferecendo para lutar por Israel. Isso é verdade? Eu vou chegar nessa sua pergunta, só quero Tá, terminar um ciclo de pode. pensamento. No momento que a exportação do terrorismo iraniano chega às nossas fronteiras, né? Isso é uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Então, o Tá. Irã, e é muito importante para chegar no o objetivo da guerra e no ponto de vista de Israel. Irã é um país que oficialmente ameaça a existência do Estado de Israel desde o dia 1. O Irã, estou falando do Irã do regime fundamentalista dos ayatollahs, obviamente. Né? Então, o Irã tem aquele cartaz na praça central de Teherã, que se chama Praça Palestina, e um relógio que diz em quantas horas, dias, horas vai acabar o Estado de Israel. Ou seja, eles realmente eles ameaçam, não ocultamente, né? Ou seja, Existe um relógio, explicitamente. então. Eu até poderia te dizer que já não existe mais, porque nós bombardeamos nestes últimos 5 dias, ok? Mas existia um turista que fosse para Teherã há poucos anos atrás, há poucos dias atrás, faria uma selfie no relógio da destruição de Israel. Agora, como o Irã falava que ia destruir Israel com armamento nuclear.
Ok? Então, o que que Irã ganhou nestes últimos anos? Então aqui está o motivo Exatamente. O que que ele ganhou? Ele podia desenvolver o projeto nuclear. E por que que Israel não atacava o Irã nos últimos 30 anos? Porque Israel estava ocupado se defendendo dos proxies, das milícias financiadas Hamas, pelo Irã, Hamas no sul e em Gaza, Hezbollah. Cisjordânia, Hezbollah no Líbano. Uhum. Exatamente, nós chamamos o anel de fogo iraniano. Irã estava lá longe, batendo em Israel através de milícias. Israel Uhum. gastava energias em anos e anos de guerras, né? É muito importante pensar que Israel não luta com países árabes desde 1973. Israel luta Olha, com movimentos para você. terroristas, não com países. Né? Nós lutamos com países árabes em 48, em 56, em 67. A última guerra com países árabes foi em 1973. Todas as outras guerras é com movimentos terroristas islâmicos, fruto dessa estratégia iraniana. Então, o Irã conseguia manter Israel ocupado até aqui, sofrendo, apanhando, lutando, gastando energia com Hamas, Jihad Islâmica, Só se Hezbollah, defendendo. exatamente, e eles desenvolvendo o projeto nuclear. Agora, 7 de outubro de 2023 foi um momento importantíssimo, porque realmente tremeu Israel. Ok? Se todo esse escudo de fogo, anel de fogo iraniano tivesse atacado Israel ao mesmo tempo, eu não sei se eu estaria agora conversando com vocês, ok? E eu acho que aí, de novo, como a gente começou essa conversa, não tem como não ter a proteção divina. Muita gente me pergunta nas minhas palestras por que, que o mundo árabe não atacou, por que, que as milícias não atacaram ao mesmo tempo. Não há uma resposta matemática para isso. Mas ele A, estava a, planejado já. Já tinha planejado de Já tinham atacar. esse plano, com certeza. Alguém freou essa união xiita, essa união terrorista de atacar Israel. É E arrepiante isso aí. Né? é arrepiante. E continua sendo arrepiante. E por isso nós temos uma sensação muito especial nessas épocas da história que está sendo escrita agora. Porque 7 de outubro poderia ser o fim de Israel se tivesse a união desses movimentos terroristas atacando Israel, e ao contrário, Israel apanha muito feio. Né? Todos sabem que em um dia o Hamas matou, assassinou 1.400 israelenses, além de sequestrar 251 pessoas. Ok? Agora, no decorrer destes 2 anos, com calma, frieza, tremendo e entendendo o peso do momento, Israel não faz um ataque geral se não se concentra em eliminar ameaças existenciais. E por um ano inteiro de guerra, nos focamos na faixa de Gaza. Depois de sentirmos que Gaza já não é uma ameaça existencial a Israel, começa a guerra com o Hezbollah no Líbano. Ok, que vocês devem ter ouvido falar das operações dos pagers, né, dos beepers, e eliminamos o comandante do Hezbollah, Hassan Nasrallah, um arquiterrorista, e começamos a quebrar, e por isso minha linha de pensamento é importante para entender, começamos a quebrar o anel de fogo iraniano. Já não tem Hamas uma ameaça existencial, já não é o Hezbollah uma ameaça existencial. Aí os iemenitas, os Houthis no Iêmen são atacados por Israel e pelos Estados Unidos, e nesse momento, quando o anel de fogo começa a estar quebrado, podemos finalmente atacar a cabeça da serpente, né, que é o Irã. Isso é a Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, onde Israel, por primeira vez, se sente capaz de atacar o Irã por não ter a ameaça do anel de fogo iraniano. E nesses 12 dias, eu digo que foi um protótipo do que está acontecendo agora. Foi uma provinha, né? Nunca Israel tinha lutado uma guerra tão longe. Estamos falando de mais de 2.000 quilômetros de distância para nossos caças terem que... Só na ida, ele tem que se abastecer no caminho. Né? E Olha só. nessa guerra de 12 dias, Israel consegue demonstrar superioridade absoluta no espaço aéreo iraniano, ok? E mostra a cooperação dos Estados Unidos, né? Que somente quando o espaço aéreo iraniano estava livre, através da aeronáutica de Israel, eles trazem o bombardeiro OB-2, que ele é muito pesado, ele utiliza, né, uma frota de proteção ao redor. Eles não fariam isso se Israel não tivesse garantido a segurança do espaço aéreo iraniano, e eles bombardeiam aquele último dia da guerra. Agora, só para terminar, da Guerra dos 12 Dias para cá, o Irã
continua mandou $1 trilhão para o Hezbollah no Líbano. E isso desperta a indignação da população iraniana, de que um país não está nem aí, que o seu regime não está nem aí pelo povo, o regime não está nem aí pela falta de segurança nacional, o regime quer o regime, ok? Isso leva a população iraniana que não aguenta mais o regime dos ayatollahs às ruas, ok? O que leva a Donald Trump a entender, né? A população iraniana foi massacrada, dizem que quase 40 mil pessoas mortas da CINT, pela polícia do regime. E Israel vê aqui uma obrigação, uma possibilidade, uma oportunidade e uma obrigação de acabar com esta ameaça existencial que se chama Irã, com o projeto nuclear, e também, e aí eu acho que tem a coincidência ou a conexão com a data que nós estamos, liberar o povo persa das mãos, entre aspas, babilônicas do regime, ok? Liberar o Oriente Médio do terrorismo subsidiado pelo regime iraniano, né? E transformar o Oriente Médio numa região que tem muito para dar ao mundo, não só guerras. Muito bom, Gabi, muito importante. Agora, como diz o meu neto Noah, né? Eu entendi dessa palavra. Agora eu compreendi por que o Irã saiu bombardeando todo mundo. Né? Ele bombardeou até a Arábia Saudita, gente, que são... Que quem está olhando daqui, parece, mas por que está bombardeando até os amigos, até os árabes? Está bombardeando até mesmo os irmãos, né, muçulmanos, né? Então aqui tem uma coisa interessante que as pessoas não sabiam: dois tipos de muçulmanos, né, os seguidores do Islã, xiita e sunita, que a gente pode aprofundar mais no outro tempo. Mas o Irã é xiita. Quando fala xiita, é xi mesmo o negócio, né? Mata o próprio colega. E pelo que eu entendi, ele está querendo provocar o apocalipse islâmico, né? Da profecia lá para trazer o Messias, né, islâmico, ele quer causar um caos no mundo, bomba para tudo que é lado. Eu creio que, humanamente falando, foi um tiro no pé, né? Porque agora esse pessoal vai reagir, né? Vai reagir. Então vamos assim, ó, concluindo a questão, vocês, Israel, reagiram por uma questão existencial. Ou seja, ou vocês reagem ou acaba Israel. Então não é uma coisa assim que Israel decidiu treinar tiro-alvo e do dia para a noite saiu tacando bala na Pérsia, como alguns querem fazer pensar. Não, é um contra-ataque de uma guerra que vocês estão sofrendo ataque há 47 anos só desse pessoal, fora o resto. Então é questão existencial. Se não ataca, morre. É isso. Olha, ontem o comandante do Estado-Maior fez um discurso aqui para a nação, né? E no final jornalistas perguntaram algumas perguntas e uma jornalista justamente perguntou o que acontece se daqui a 10 dias, 15 dias, que é o tempo que Trump fala que acredita que vai durar esta guerra, o que acontece se não cai o regime? E ele deu uma resposta tão precisa à sua pergunta e comentário que ele falou: nós, Israel, entramos na guerra para eliminar uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Ponto. Ok? Se, como consequência disso, cai o regime iraniano e liberamos a população iraniana da tirania do regime, excelente. Mas não é isso que está na mente e na ordem dada a cada um dos nossos pilotos e soldados. Eliminar a ameaça existencial iraniana é acabar com qualquer chance deles terem bomba atômica, ou seja, eliminar as usinas nucleares, eliminar o projeto de mísseis balísticos que estão causando mortes de israelenses e também em países árabes ao redor. É isso. Ok? Então, isso é que se enfoca Israel. Sendo o primeiro objetivo, o segundo, o terceiro, o primeiro objetivo de Israel atacar o Irã, primeiro é acabar com a ameaça de morte através dos mísseis ou da bomba atômica.
Exato. É isso. É isso. Agora, nós sabemos, para quem conhece a guerra, que para você chegar, e por isso eu dei a explicação da Guerra dos 12 Dias, para chegar nos subterrâneos das usinas nucleares iranianas, precisa os bombardeiros muito pesados que os Estados Unidos têm. Para que esses bombardeiros, o B-2 Spirit, entrem no espaço aéreo iraniano, o espaço aéreo iraniano não tem que ser uma ameaça. E é isso que está acontecendo agora. 24 horas por dia, Israel e Estados Unidos estão eliminando a ameaça, né, os sistemas de defesa do Irã, para que a gente possa finalmente chegar nas instalações nucleares, que seria, eu acredito, justamente o comandante da CENTCOM americana falou que ele acredita que demorará outros 4 dias para que seus aviões possam penetrar, literalmente seus mísseis, possam penetrar nos subterrâneos das instalações nucleares. Agora, sem dúvida alguma, enfraquecendo o projeto nuclear, enfraquecendo o projeto de mísseis, que é o que elimina a ameaça de Israel. Israel poderá parar a guerra aí, e se for a guerra parada, parará. Mas se isso causar, abrir espaço a que a população iraniana se sinta finalmente segura de invadir o parlamento, de invadir as instalações governamentais, monárquicas dos ayatolás, ok? Que o exército, não o exército revolucionário, o exército verdadeiro iraniano, tire o uniforme e diga: eu não sou dos ayatolás, eu sou persa, eu sou iraniano. Isso causaria a queda do regime, ok? Nossos objetivos não são esses. Nossos objetivos é eliminar a ameaça existencial que o Irã faz desde os anos 80 ao Estado de Israel. E estava próximo mesmo deles realmente criar a bomba e lançar a bomba. Sabe mais ou menos a previsão de tempo, assim? Olha, dizem que nessa conversação que teve em Geneva, Kushner e Witkoff, americanos, conversando com o representante dos Irãs, os iranianos tiveram, perdão a expressão, a cara de pau, de falar que nós já temos 11 mísseis capazes de transportar produto nuclear. Não falaram que já tem a bomba atômica, mas que já tinham até os 11 mísseis com cabeças, né, nuclear, com ogilas de cabeça nuclear. Ou seja, eles estavam, sem dúvida alguma, muito perto. E Donald Trump falou no seu discurso de que ele sentiu, e quando ele falou sentiu, é através de informações que ele recebe, né, da CIA e de outras instituições, inclusive do Mossad israelense, de que se a gente não atacava, eles atacariam em breve. Ok? A gente acredita que o Irã estava muito, muito perto do poderio nuclear, e pessoas loucas como essas, os ayatolás xiitas, que jogam mísseis balísticos e supersônicos em hospitais em Israel, com população islâmica também no hospital, eles teriam jogado bomba nuclear se tivessem as suas mãos. Isso hoje está muito claro para a população israelense. Me diga uma coisa, assim, tanto Israel como os Estados Unidos, todo país que se posiciona contra ou a favor de Irã, como que eles consideram? Como o Irã considera? Hoje, por exemplo, nós temos no Brasil, o Brasil se posicionou a favor do Irã. Posicionou, tá? Como governo. Como que Israel e como tu pensa que os Estados Unidos vê isso, essas nações que hoje estão, porque está polarizando, né? Alguns a favor do Irã, mas tem aqueles que estão contra, né? A favor de Israel, dos Estados Unidos. Eu vou te dar uma resposta como israelense, como combatente israelense e como analista de geopolítica mundial. Eu acho que nós vemos isso como preocupante para vocês mesmos, ok? Muito mais preocupante do que para nós, ok? Sem ofender ninguém, nós não contávamos com a aeronáutica brasileira nesta guerra, digamos assim, né? Mas nós sabemos pelos currículos da história que países que abriram as portas ao Irã se abraçaram com o Irã, convidaram para dentro do seu território o diabo. Ok? Todo iraniano é do mal? Não, não todo iraniano é do mal. Eu falei isso muitas vezes no começo dessa conversação, até enfatizei de separarmos o Irã do regime dos ayatolás. Mas Venezuela trouxe nos anos 80 o regime dos ayatolás para a Venezuela, e todos sabem a história da Venezuela. A Colômbia trouxe o regime dos ayatolás para a Farc, e muitos sabem a história da Colômbia. A Argentina de Kirchner trouxe, né, os ayatolás, o regime, e tivemos 2 atentados na embaixada
Israel em Buenos Aires em 1992 e numa associação judaica em 1994 em Buenos Aires. Então, nós vemos isso, e eu como brasileiro, sem a menor dúvida, porque meu coração ele está dividido em ser brasileiro e ser israelense, né? Vemos isso com preocupação, porque eu acho que vocês estão, e eu não quero, e não é o intuito dessa conversação, entrar numa política, né, brasileira, mas é saber em que lado da história estar posicionado. Vocês podem ser, eu acho que o Brasil pode ser pró-iranianos, sendo anti-regime dos ayatollahs. Então, eu também concordo com você que é preocupante, porque o Brasil também nunca se posicionou em guerra, sempre se colocou neutro. Agora, estou perguntando isso, desculpe se coloquei numa resposta, numa situação, mas é importante para quem está ouvindo, tá? O quanto é sério se colocar. Por quê? Porque, pelo que nós entendemos, esse regime fundamentalista exporta terroristas e tem um alvo, tem um objetivo, não tem? E transformar as nações todas na sua religião. É isso. Eles têm um Sem alvo. dúvida. Então, é importante que as pessoas entendam, e se perder o sono, a gente só pode aconselhar a tomar um sonífero, porque não tem o que pensar mais. Existe um projeto, existe um monte de dinheiro de combustível dessas nações mega ricas que querem dominar o mundo e trazer. Ou seja, imagina do dia para a noite as irmãs brasileiras têm que comprar uma burca, têm que usar uma. Tá? Então as pessoas não pensam nisso, mas é muito importante. Eu escrevi 2 livros, Gabi, que eu não lancei. Tá? O primeiro foi o livro do Hamas, tá? E depois da Palestina, que eu não lancei. Eu pensei, não vou lançar porque isso vai dar uma guerra, mas hoje me arrependo de não ter lançado. Por quê? Mostrando exatamente o perigo que o mundo está, porque existem profecias ou palavras proféticas, pouca gente sabe que tem o mundo islâmico fundamentalista espera um Messias, que é o 12º Ramã, né? E essa é a última coisa que eu ia colocar. Israel eliminou todos os 70, 80 ali. Existe uma profecia de que o 12º vai ser um Messias, né? Que vai causar o apocalipse islâmico, ou seja, o mundo todo em chamas, ou aqueles que não se converterem morrerão, né? Então, isso aí é assustador e pouquíssimo falado e conhecido. E que você está hoje trazendo para nós uma ideia do que é estar numa nação que vem um regime fundamentalista querendo acabar com você porque você pensa diferente, tem uma religião diferente, né? Então, essa é uma coisa preocupante para nós e para todos. Então, por isso a pergunta aqui. E aí, por último, o Israel fez algo assim tão extraordinário que eu queria perguntar para você, localizar ali o primeiro líder, né? Que foi Israel que localizou, o Mossad que localizou. Então, tem um trabalho muito forte lá dentro da nação persa que está sendo feito para trazer essas informações. Inclusive, aquela reunião de sucessão, ali que tinha uma reunião, me fala um pouquinho disso aí. Sem dúvida. Primeiro que só o senhor falou algo de se isso vai tirar o sono de muitos que estamos ouvindo, se sim, bem-vindos. Nós estamos sem dormir Há muito tempo sem há dormir. várias noites. Aqui, quando eu deito, além de ter um bebê de 2 anos que às vezes chora, tenho Sirene uma vez a cada hora, mais ou menos, com os mísseis que o Irã tenta destruir o Estado de Israel, mesmo nas noites de hoje. Então, se alguém estiver sem sono, pode me mandar uma mensagenzinha, eu provavelmente estarei acordado também. É isso aí. Nós temos um sistema de segurança internacional chamado Mossad, que o principal motivo do Mossad é localizar e neutralizar ameaças existenciais ao Estado de Israel e ao povo judeu. Ok? Ele atua fora do solo de Israel e, sem dúvida alguma, ele sabe aproveitar
a realidade de que a população persa odeia o regime. Tem muita gente lá que odeia o regime. A gente acredita hoje que mais ou menos 20 ou 30% da população pertence ao regime. Ok? Não quer dizer que gosta, pertence ao regime. Trabalha para o exército, trabalha para as forças da polícia. Muitos desses, quem sabe, abandonarão o regime no momento que eles virem essa fraqueza. Então, sem dúvida alguma, o Mossad, assim como a CIA americana, se ajudava com a população iraniana local, ok? E nós sabemos hoje, já está claro, não é mais escondido, que nossos sistemas cibernéticos, não à toa Israel é um país de alta tecnologia, conseguiram penetrar em todas as câmaras urbanas do Irã. Então nós víamos tudo o que acontecia em todas as ruas do Irã, inclusive nas ruas específicas do palácio do Supremo líder supremo Ayatollah Khomeini, que hoje em dia já não existe mais, graças a Deus. E víamos tudo, víamos quando entravam seguranças, quando saíam, tinha uma precisão assim, o que se chama com câmeras inteligentes de montar a rotina já, de saber, não só olhar e analisar e escrever a rotina da vida cotidiana, minuto por minuto, ali do sistema de segurança ao redor, a ponto de saber que eles estavam dentro do palácio naquela manhã, ou naquela tarde, horário de Israel. Judaica, né? Poxa vida. A inteligência mesmo e a precisão. Eu preciso só dizer mais uma frase sobre isso. Pode. E nós hoje falamos, ainda não é 100% confirmado, mas aqui já se tem falado muito, de que foi uma menina israelense dirigindo o F-35 de Israel quem apertou o botão e jogou os 9 mísseis que bombardearam o palácio, eliminando o Ayatollah. Ok? Então a ironia para um sadista tirano como o Ayatollah, né, que mandava estuprar mulheres iranianas e tudo mais, talvez tenha sido eliminado por uma mulher livre, né, judia, que consegue dar início à liberação do povo fantástico. Gabi, vou pedir para você, vamos estender um pouquinho mais, porque tem as perguntas aqui, mas eu achei interessante que você falar como estão os ataques a Israel, como que estão vivendo hoje, como é que está hoje o dia a dia ali em Jerusalém, dá para caminhar, dá para andar, e a quantidade de bombas que tem caído, estão conseguindo aniquilar a quantidade de mortos, essas coisas, como é que está tudo isso? Como é que vocês estão vivendo sobre esse ataque? Olha, a Guerra dos 11 Dias, em junho do ano passado, foi muito importante para Israel entender muita coisa. Ok? Primeiro, o porte e tamanho dos mísseis iranianos. Segundo, o fato que a gente já desconfiava, e agora está claríssimo, só não vê quem não quer, que o Irã dispara para alvos civis. Ou seja, que ninguém está protegido. Não um shopping, não um hospital, ao contrário, né? Quanto mais perto de zonas de densidade populacional, mais alvo você é. Né? Então isso é algo que nós aprendemos nos 12 dias. Ou Tel Aviv, a cidade que ela não é uma cidade de importância. O parlamento de Israel está em Jerusalém, o primeiro-ministro está em Jerusalém. Por que eles atacam Tel Aviv? Porque tem uma densidade demográfica gigante lá. Tem muita gente, então você quer matar gente, você atira para Tel Aviv mais que nada, e seus arredores. Então, isso nos ajudou a entender na Guerra dos 12 Dias e entender que as escadarias dos edifícios não são suficientemente seguras para os mísseis iranianos. O senhor esteve aqui no decorrer dos últimos 2 anos, quando o Líbano ou o Iêmen jogavam bombas, as escadas dos hotéis eram suficientes. Para o Irã, não. A parede, bomba grande passa direto ali, né? Exato. Então nós aprendemos que a reação tem que ser muito mais rápida, nós temos que estar mais disciplinados e a tecnologia Israel entra nisso, a disciplina e a tecnologia entra nisso. Então nós hoje recebemos 10 minutos, no momento que um míssil sai do solo iraniano, toca uma mensagem em todos os celulares da população israelense, se eles são judeus, muçulmanos ou cristãos ou drusos ou qualquer religião, uma mensagem de SMS, ou seja, o cara pode não ter sequer WhatsApp no telefone, mas ele tem SMS, então ele vai receber uma mensagem de texto dizendo pode ser que toque uma sirene em Israel nos próximos minutos. E aí é quando você tem que estar aproximando-se a um lugar seguro. Se você está dirigindo, parar, buscar um lugar seguro. Se você está
na rua ir para tua casa ou para um lugar seguro público, ok? E a partir daí os sistemas de tecnologia israelense começam a monitorar os mísseis para saber quais são os locais onde eles tendem a cair e aí onde soa uma sirene, aí já uma sirene enorme, não sei se o senhor chegou a pegá-la estando em Sim, Israel, sim. né? Uma sirene que assusta, mas que faz com que todo mundo pare o que está fazendo e corra para dentro de um refúgio. Eu, Uhum. no meu apartamento aqui, o que era o meu escritório é o refúgio, é o quarto seguro da casa, uma parede blindada, porta blindada, janela de aço. Então, meus filhos, desde o sábado, estão dormindo nesse quarto Ah, especificamente. é? A gente evita aquele pânico de ter que acordar eles correndo no meio da madrugada, então eles já vão dormir em colchões no chão nesse quarto, já é a quinta noite que eles vão dormir lá. Na primeira noite, também eu e minha esposa dormimos lá, mas aí eu me dei conta que o barulho da sirene no celular termina acordando eles, então eu decidi que eles dormem no quarto seguro, eu durmo aqui na cama, e quando toca a sirene, nós em meio segundo pulamos e entramos no quarto seguro e fechamos a porta. Então, na minha casa, essa é a nossa rotina. Infelizmente, pessoas que estão correndo para o refúgio, às vezes são pegas pelo míssil. Isso aconteceu na cidade de Beit Shemesh. Um míssil caiu numa casa e matou 9 pessoas que estavam indo em direção ao refúgio, ao quarto seguro. Um míssil caiu em alguns edifícios em Tel Aviv causando algumas mortes também. Então, eu acho que Israel está vivendo uma realidade surreal para você, brasileiro, né? Que estar tranquilo, mas o tempo inteiro olhando o celular por se vai ter uma ameaça de sirene, de mísseis. Né? A minha filha de 7 anos, eu não vou dizer que ela tem traumas da guerra, mas ela tem muito medo das sirenes, né? Ela quer que eu esteja sempre perto, que eu esteja próximo quando isso acontece. Então são realidades duras que nós estamos vivendo, mas que infelizmente nós já estamos vivendo há mais de 2 anos, né? E eu acho que eu preciso dizer que tanto até meu filho de 10 anos concorda com o que eu vou falar agora. Nós hoje sentimos que estamos num momento mais importante da história. Ok? Hoje é uma guerra. Eu não vou dizer que ela vale a pena, porque nenhuma guerra vale a pena, mas é uma guerra que vai nos limpar de uma ameaça existencial muito importante e, pelo visto, vai liberar o Irã e possivelmente o Oriente Médio das garras do mal também. E você já tem uma informação assim a respeito do qual o próximo governo que está sendo trabalhado, que o povo está pedindo lá, né, que já estão, a gente vê o movimento nas ruas, né? Já estamos numa expectativa de um outro tipo de governo, alguma pessoa Olha, as pessoas sim falam do chá, que o senhor até conheceu, em relação a talvez até uma memória do passado, né? De uma memória do pré-golpe dos ayatolás. Eu não sei eu não te diria que ele representa o absoluto da população iraniana, mas ele sim está na memória de todo iraniano, como minha sogra, por exemplo, é, né? Do que era, assim, ela fala muito deles, e é uma judia, né? É uma muçulmana persa, mas ela lembra dos chás, uhum. daquela liberdade que existia na Pérsia pré os ayatolás. De novo, era uma monarquia, então tinha muita gente que não estava feliz com a situação, mas era uma monarquia livre, era uma entidade livre, ok? Não era uma tirania religiosa. E nós sabemos que existem muitos movimentos revolucionários o regime, entre eles os curdos, na fronteira norte, cá, que já Curdos são sabemos. sunitas Os curdos são, ou não na são sua nessa? maioria, são sunitas também, sim, 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 na sua maioria são sunitas, mas eles não têm, de novo, não existe uma proibição de Hum. viver entre xiitas e sunitas, ok? Existe usufruir dessa Uhum. diferente para causas bélicas, que é o que o É, regime está fazendo, é. né? Tem xiitas morando, e aqui em Israel nós temos muçulmanos, xiitas e sunitas convivendo, né? Em Convivendo. muitos países do mundo eles convivem. Você pode tirar o mau proveito disso, que é o exemplo do Irã, sem dúvida alguma. Mas Esse, não. esse sunita, eu vi alguma coisa sobre isso, sunitas que se uniram a Israel. Não sei se é um grupo pequeno ou só uma participação, não sei se também. Sei que os sunitas
falando, eu acho que é curdos, alguma coisa assim. Mas me O, chamou a atenção. os curdos, eles não é que se unem a Israel, mas eles têm uma aspiração, ok, de liberar o Irã, ok, porque, de novo, o Irã pré-Ayatollah tinha xiitas, sunitas, zoroastras, que é uma religião mais paz e amor, entre aspas, cristãos, tem uma comunidade judaica lá dentro. Então, não, a Pérsia teria que ser um símbolo dessa convivência e não dessa eliminação, ok? E da supremacia xiita que o regime dos É, ayatollahs fizeram hoje em dia. Os curdos, eles estão na fronteira Irã-Iraque, eles são rebeldes que foram massacrados pela Guarda Revolucionária, eles foram massacrados pelo fundamentalismo islâmico subsidiado pelo Irã, tipo Estado Islâmico e Al-Qaeda. Então, eles sim gostariam, e eles são a primeira frente armada que a população iraniana, mesmo sendo xiita, veria eles como heróis da libertação. olha aí, ó. Ok? Eu não Uhum. acredito que nós vamos ver soldados israelenses, o que a gente chama boots on the ground, botas no solo. Nós não vamos lutar lá no chão para Entendi. acabar com o regime. Nós estamos eliminando uma ameaça existencial, mas no momento que o regime enfraquecer, a população vai querer sair às ruas Tá. e aí os rebeldes curdos poderiam vir a ser Hum. a frente armada dessa nova realidade. E você acha que essas nações, como a Arábia Saudita e outras que foram atacadas pelo Irã, também vão se unir, já estão se unindo para apoiar Israel e os Estados Unidos? Sem dúvida alguma. Primeiro que eu acho que elas sonham em ter um Irã de novo. O Irã exportou Uhum. terrorismo para todas essas nações, ok? Pessoas morrem não por morte natural em países árabes, muito pelas garras do fundamentalismo terrorista islâmico. Então, acabar com a cabeça da serpente é diminuir o terrorismo nesses mesmos países. Muito Ok? bem. Então, esses países querem um Irã mudado. Esses países, olha, por detrás dos bastidores, Israel está mandando nestes dias sistemas de defesa antiaéreo a países como Bahrein, Kuwait, porque não sabem se defender dos mísseis iranianos. Olha aí, ó. Né? Então, eles estão vendo que, na verdade, tem um mal gigantesco que é o regime dos ayatollahs no Irã, não o Irã, o regime dos ayatollahs no Irã, e que nós temos que nos unir em torno dessa causa. Por isso, vocês aí também têm que estar não felizes com a guerra, porque ninguém tem que estar feliz com nenhuma guerra, nem eu estou feliz com a guerra, né? Mas entendendo que essa é uma guerra onde o mundo tem que se unir, o mundo do bem tem que se unir versus o terrorismo subsidiado pela guarda, pelos regimes dos ayatollahs no Irã. Acho que não tem que fazer uma outra live, porque realmente é muita pergunta aqui. Até uma interessante, olha só. Ah, é importante que as pessoas entendam que, por exemplo, o, o Irã atacou, não sei se atacou a Jordânia, mas a Jordânia não concorda com o Irã, ataca palestino, tá? Então, uma confusão tão grande né, que só com uma outra live. Mas tem uma pergunta importante aqui do amigo Marcos Correia, que é diretor do portal Guima, que eu te falei, que é o maior portal aqui no nosso país. Ele pergunta assim: como os rabinos estão se posicionando a respeito dessa guerra com o Irã? Ela é pior do que a guerra contra o Hamas naquela época? Os rabinos judeus, no É, caso. judeus, qual é a posição deles a respeito dessa guerra, assim, né? E se essa guerra está sendo para vocês hoje, esses ataques hoje do Irã são piores do que aqueles ali do Hamas, aqueles dias lá? Mais Olha, intenso? o 7 de outubro, o ataque do 7 de outubro de 2023, será para sempre lembrado como a maior cicatriz da história do povo judeu e do povo de Israel, concentrada em um único dia.
ok? Eu acho que judeus lembram a Segunda Guerra Mundial, né, com o assassinato de 6 milhões de judeus, mas isso foram durante 9 anos de guerra. Né? Se tem que escolher uma data oscura da nossa história moderna e também uma data em um dia em si, sem dúvida o ataque do 7 de outubro teve esse alcance. Né? 1.400 mortos em um único dia de forma tão pesada é algo que nós não tivemos em nenhuma outra guerra, ok? Até mesmo quando a gente analisa a guerra de Gaza, que eu sei que nas notícias do mundo inteiro se falou e se criticou muito Israel pela guerra de Gaza, na guerra de Gaza morreram, em 2 anos de guerra, 50 mil palestinos, dos quais 23 mil eram terroristas, ok? Tem um promédio de 10 mil mortos por ano, de 5 mil mortos por ano de morte natural, 2 anos de guerra. Ou seja, fazendo um cálculo rápido, morreram na faixa de Gaza um promédio de 30 pessoas por dia numa guerra terrível. No 7 de outubro de 2023 foram assassinados em Israel 1.400 pessoas. Eu acho que o terror que o 7 de outubro fez é maior e fez tremer mais as pessoas do que qualquer outro momento na nossa história. Ok? Agora, o Irã é uma ameaça maior do que era o Hamas? Sim, mas o Irã que eu expliquei para vocês. O Irã com o anel de fogo iraniano, o Irã com todo esse poderio que ele tinha. Hoje nós atacamos o Irã, e isso serve para os rabinos também, com muita fé em Deus, Os com rabinos muita oram, eles fé, estão orando, eles entram em oração direto por Israel, né? sem dúvida, e com muita fé de Tzidkat Aderech, na justiça do nosso caminho, na justiça das nossas escolhas. Ok? Essa é uma guerra justa, é uma guerra por uma justa causa, e é uma guerra que tem o bem como alvo final, né, como objetivo final. Eu acho que isso, sem dúvida, caracteriza as orações que estamos tendo também hoje à noite no Muro das Lamentações ou em qualquer local em Israel e no mundo. Outra pergunta aqui, o que você acha? A guerra de hoje se encaminha para uma terceira guerra mundial? Eu acho que se nós não. Se essa guerra tivesse pego todo mundo de surpresa, se o Irã tivesse começado a atacar a Israel e aos países sunitas, nós entraríamos numa terceira guerra mundial. Eu acho que Trump e seu governo tem uma estratégia muito fria, muito calculada, talvez até por ser um verdadeiro businessman. Eu acho que algo que caracteriza Trump é justamente, né, ser um empreendedor verdadeiro, né? Eu acho que a gente entrou nesta guerra tendo a Rússia enfraquecida em Hum? longos anos da guerra com a Ucrânia, ok? Estados Unidos, antes de disparar a primeira bala, encheu a região de porta-aviões e aviões e caças Paz. americanos, né? Eu acho que deu uma garantia da presença americana a todos nós, inclusive a um chinês que está olhando um pouquinho de longe, né? Tem porta-aviões no Oceano Índico, a poucos quilômetros do espaço das águas territoriais chinesas Impressionante. também, né? É. Não estão mirando a China, mas não estão longe, né? Eu acho que já não. Ok? Eu deixo de lado agora a questão profética que o senhor falou que nós deixaremos, quem sabe, para uma próxima Isso. conversa, Seria mas interessante. falando numa questão fria de guerra mundial, eu acho até que nesta guerra estamos evitando ou empurrando a Terceira Guerra Mundial, ok? Estamos trazendo uma paz muito firme para o Oriente Médio, que é um tonel de gasolina, né, de É. pólvora no que tem a ver com o planeta Terra Perto inteiro. do fogo, né? Sim, O belo gasolina. Mas, Gabi, eu quero te agradecer muito, porque foi muito esclarecedor, foi muito. E nós vamos ter que marcar outra live mesmo, porque é muitas perguntas aqui, mas esclareceu muito. E eu queria orar por vocês, convidar todas as pessoas que estão conosco para a gente orar por você, por Israel, por todo o exército de Israel e pela paz, né? Todo o Oriente Médio, todo mundo. Se você me permite a gente fazer essa oração, e eu com queria certeza. convidar todo o nosso povo. Amado Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso,
Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, guarda de Israel. Nós oramos ao Senhor, pedimos que o Senhor venha proteger Israel, que é o teu povo, Jerusalém, tua cidade, e pedir que o Senhor traga paz no Oriente Médio, traga paz no mundo. E, acima de tudo, que o Senhor envie teu Filho Jesus, o príncipe da paz. Nós oremos como nós lemos no Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos o príncipe da paz, o Senhor que vai governar esse mundo. Pedimos que ainda haja um tempo de um grande avivamento antes da volta do Senhor. E oramos também pela nossa nação, o Brasil, Senhor. Não permita que a nossa nação seja contada como a nação dos bodes, que Jesus, em Mateus 25, coloca na sua esquerda, mas sejamos como as ovelhas que estão à direita do Senhor. E elimina, Senhor, essa possibilidade do Brasil estar se posicionando contra Israel. E levante, Senhor, um novo governo também em nossa nação, Brasil, que se posiciona a favor de Israel e do povo judeu. Abençoe o Gabi, o Shorme e todas as pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Gabi, foi um prazer muito grande. Espero que possamos ter mais oportunidade. Vamos ver se a gente agenda a próxima e bem em seguida, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Foi um prazer enorme. E Grande vamos abraço. vencer. Dá um abraço na esposa e na sogra, viu? Aqui também tem uma sogra maravilhosa e aqui também amamos a sogra, mas nem todos, né? Mas parabéns pela sogra, tá? Deus abençoe. Espero conhecer um Muito dia em família. obrigado. Tá? Fica com Deus. Amém. Muito Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau. Aleluia. Então, queridos, estamos chegando ao final dessa live e eu queria, como vocês entenderam, queria deixar muitíssimo claro para vocês que quem entende da palavra de Deus, que estuda escatologia, como eu estudo há quase 40 anos, eu só tenho uma coisa importante que hoje eu espero no meu coração. É a volta do Senhor Jesus. E eu gostaria que vocês, todos pastores, intercessores, começassem a fazer diariamente a oração, dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É uma oração que não está mais sendo praticada pela igreja. A oração que a igreja primitiva fazia, que todos os dias eles esperavam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Esse mundo está cada vez mais difícil de suportar. As atrocidades, a maldade. Está provado que a humanidade precisa do teu reino. Por isso nós oramos: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Mas livra nossos filhos, nossos netos desse apocalipse maligno e que está sendo preparado, desse apocalipse fundamentalista de pessoas que são fanáticas, religiosos, que adoram a morte e se alegram com a morte ou a matança do seu semelhante. Senhor, nós pedimos pela nossa nação Brasil. Nós não concordamos com a posição do governo atual contra Israel. E nós nos posicionamos aqui em nome de Jesus, declarando que nós não tomamos partido, nós não concordamos com a posição governamental do momento atual de ficar contra Israel. E nós pedimos que Deus nos perdoe, Senhor. Como brasileiros, nós pedimos que não impute esse pecado à nação de Israel, do Brasil.
que seria catastrófico para a nação brasileira cair em juízo, como nós estamos vendo hoje, como os Estados Unidos está hoje atacando todos aqueles que estão se posicionando a favor do Irã. E nós não gostaríamos de ver nossa nação, Senhor, entrando numa guerra por causa de um governo que é transitório, que é passageiro. Então nós pedimos, Senhor, salva a nossa nação. Não nos permita viver em guerra porque somos uma nação de paz. O Brasil tem a cara do céu, tem todas as religiões e liberdade, todos os povos, todas as cores, todas as raças, religião. Nós não queremos a guerra. Nós falamos não à guerra. E nós declaramos hoje ao governo brasileiro: arrependa-se de se posicionar contra Israel. Arrependa-se enquanto é tempo. Essa é uma palavra profética, não é uma palavra política de alguém que se posiciona politicamente. Quero dizer com todo o amor e carinho, tá, para o presidente Lula, que foi tão amado pelo povo brasileiro, conhecido como o presidente dos pobres, pai dos pobres. Quantas orações do povo evangélico a favor do Lula quando se encontrava doente. Lula, Brasil não merece isso. Te arrepende porque você estará entrando numa condenação eterna de se posicionar contra Israel. E o dever de um profeta, de um pastor, é avisar. Como Daniel avisou o rei da sua época: pratique o bem, se posicione, fique a favor do bem, fique neutro. O Brasil é o celeiro do mundo. Numa terceira guerra, o Brasil seria a solução, a única fonte de alimento para o mundo. O Brasil deve ficar fora da terceira guerra mundial, de outras guerras. Nós somos de paz. Até porque não temos sequer um caique preparado para enfrentar os porta-aviões maiores do mundo, os Estados Unidos. Nós não somos inimigos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma nação cristã e nós somos cristãos. E ser cristão é acima de qualquer nacionalidade. Ser cristão é ser amigo do judeu, do islâmico, de qualquer pessoa. E nós amamos as pessoas. Os evangélicos cristãos amam o presidente Lula, amam os ministros, oram por vocês todos os dias. Então, aqui um aviso profético: não se levante contra Israel. O fim é inevitável. A queda é certa. Nós já vimos aí Hugo Chávez amaldiçoando Israel e morre apodrecido. Nós vimos Hitler se levantando contra Israel e também pereceu. Mas todos perecerão. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então é muito terrível, muito preocupante para... E o juízo já começou. O Senhor já começou um juízo. E está entrando na sua família e seus filhos. E isto também com todos os demais que dão poder para esse tipo de atitude, esse poder para esse governo, como ministros que estão sendo julgados. Isso é, Deus está julgando as nações. Finalizando, olha o que aconteceu com o líder religioso do Irã. Está escrito na Bíblia. No dia 13 de Adar, tem um decreto de morte contra o povo de Israel. Sabe o que aconteceu? Aqueles que fizeram o decreto contra Israel morreram. Porque ninguém que se levanta contra Israel permanece de pé. Israel tem um Deus, o nosso Deus, e ele luta. Então existe uma sentença, um decreto, desde os dias de Esther, lá na Pérsia. A Esther fez o decreto e disse: Senhor, eu quero que enforque Ramã numa forca e também seus filhos.
O que aconteceu com o líder do Irã? Ele é Haman, ele foi morto um dia. O que aconteceu no outro dia, na reunião de tantos outros líderes para continuar aquele regime? Todos morreram num dia. O que você acha que vai acontecer com aqueles que se levantam hoje contra o Deus de Israel? Perecerá. Perecerá. Então a palavra profética com amor, Lula, recue, não se posicione contra Israel. O povo te ama e não quer ver você no mesmo fio dessas pessoas. O Brasil não quer guerra. E você, com paz, ajudando os pobres como você quer, vai longe. Mas contra Israel, não vai muito longe. E isso é uma palavra para todos os governos. Eu estive na Venezuela. Eu deixei uma palavra para Hugo Chávez. E essa palavra se cumpriu. Não queria ver isso. E não quero ver isso no Brasil. Não quero ver o juízo. Pelo contrário. E ao falar essas palavras, eu estou exercendo o meu direito de ministro de Deus, que prega a palavra e anuncia a salvação. Salvação para a nação de Israel. Salvação para os líderes. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa, tu e tua nação. Lula, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Líderes governamentais, ministros, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e sua casa. Mas lembre disso, é uma palavra de carinho, de aviso profético. Nós estamos orando há tanto tempo e nós oramos por todas as autoridades. A palavra de Deus, Paulo a Timóteo, ele diz isso, é o mandamento. Orai em todo tempo pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, para que haja paz, porque Deus quer essa paz. E para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, queridos, finalizo pedindo a todos os líderes, pastores, religiosos, é tempo de orar pelo Brasil. O Brasil está na mira. E como vocês estão observando, os Estados Unidos não está poupando ninguém. É tempo de levantar as mãos das praças em todos os lugares e orar pela paz em nossa nação. E orar para que se cumpra essa palavra, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a palavra que eu estou dizendo como pregador, como ministro de Deus, sem ofender o presidente Lula, sem ofender os ministros, sem ofender os governantes, mas dizendo, todo aquele que se levantou contra Israel pereceu. Não faça isso. Não é bom nem para vocês, e não é isso que o Brasil quer. Eu quero chamar você que está assistindo e diga isso aí nessa live. Todos vocês que são a favor de se posicionar contra Israel, coloque na live. E aqueles que amam Israel, diga aí embaixo, eu amo Israel e não concordo com a posição do governo brasileiro de se colocar contra Israel. Diga aí. Vamos fazer uma enquete, vamos ver. Então, se tem pessoas apoiando isso, ou são a maioria contrária a isso. Eu sou contra se posicionar contra Israel. Todas as nações que fizeram isso nunca foram bem. E a nossa nação, o Brasil, não está indo bem. Então, eu aconselho, vamos buscar a Deus e vamos orar por Israel e pela nossa nação. Amém? Passe essa live para os outros. Faça com que chegue nas pessoas. Nós oramos hoje pelo governo do Brasil, nós oramos pelo Lula, oramos pelos ministros, oramos
senadores, deputados, governadores, e devemos orar e pedir perdão por eles mesmos. Mas nós estamos vendo o juízo de Deus no Brasil. Está acontecendo. A guerra é espiritual. Por isso ela está levando, atingindo a todos. Então, é tempo de nós buscarmos a Deus, entender que as profecias, a palavra, o decreto de Esther está valendo. Ela pediu a morte do inimigo de Israel e dos filhos. Nós vimos acontecendo agora no Irã. O líder principal é como o Ramã, inimigo de Israel. Os que iriam substituí-lo depois são os filhos de Ramã. Então a rainha Esther pediu que todos eles fossem eliminados. E agora Israel está executando esse decreto. Então, por isso, queridos, essa guerra não é boa para ninguém. E se posicionar no lado errado não é bom para ninguém. Como disse nosso entrevistado, Israel já perdeu o sono por causa dessa guerra. Então você tem que se preocupar, que realmente é de perder o sono. Aproveite quando você perder o sono para orar pela paz. E orar para que este tipo de extremismo religioso não chegue em nossa nação. E que os nossos líderes da nação não fiquem do lado de terrorista e extremista religioso. Se posicione. Não tem como ficar fora dessa guerra. Se você se calar agora, tá? Você tem que ouvir a palavra de Mordecai. Para esse tempo Deus te chamou. Se você se calar, o Senhor vai levantar de outro meio a solução, a salvação, mas tu e a tua casa perecerão. Por isso que Mordecai disse para Esther: Esther, não fique de fora, te posiciona. Igreja, não fique de fora, não fique poupando, não fique com medo de perseguição, nem do governo, nem de outra coisa qualquer. Tem coisa pior que virá se nós ficarmos calados. Nós não podemos consentir e ficar calado vendo isso na nossa nação. Eu não concordo. Eu vi na frente lá do palácio, na placa, que o Brasil está do lado do Irã. Não, eu não estou. E sou contra. Não estou, e eu creio que mais de 90% dos brasileiros também não estão contra Israel. Não estão contra Israel. Então, que Deus abençoe os queridos, que Deus nos dê graça de ver nossos filhos, netos, brincando na praça e podendo se alegrar e dormir em paz, sem precisar bunker ou subterrâneos. Que Deus nos livre e adie essa guerra que está escalando para uma guerra maior. Que Deus nos livre disso e protege para que essas profecias se cumprem, que demore muito, mas que Jesus, sim, esse venha logo. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia, mande as suas perguntas, estarei lendo depois, cada um de vocês, peço que vocês continuem orando. Nós estamos numa corrida de oração para o lançamento da Escola Profética online, agora é no dia 10 de março, 18 horas, 20 horas. 20 horas, dia 10 de março, vamos lançar a Escola Profética Online. Dia 18 e 19 de abril, vamos ter o alinhamento profético. E até lá, nós estamos nos 50 dias de contagem regressiva de oração, todos os dias orando. A maior parte do dia, a partir desse tempo, nós estaremos orando e buscando a Deus em nome de Jesus. Vamos ver. Novembro, nós temos uma viagem para Israel, viagem dos príncipes, tá? E por isso nós oramos para que haja paz em Israel. Nós estamos programados para essa viagem em novembro, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, Deus dê graça podermos viver em paz e contar para os nossos filhos e netos, que o Senhor abençoe e livrou Israel. E livrou também o Brasil. Que Deus abençoe, faça sua oração agora, que o Senhor abençoe o governo brasileiro, que o Senhor traga iluminação, que o Senhor traga revelação, que o Senhor visite o Lula, o vice ou os demais ministros que fazem parte e todas as autoridades brasileiras, que o Senhor visite de uma forma especial para trazer e revogar esse decreto de se posicionar contra a nação que o Senhor escolheu.
Amém? Deus abençoe, então, queridos. Fiquem com Deus. Shalom.